Se você gosta dessas histórias de caipira viúvo, se inscreva no canal e deixe o like. Eu nunca vou esquecer o dia em que voltei àquela casa depois de 7 anos. E o que encontrei lá dentro mudou tudo o que eu achava que sabia sobre a minha própria vida. Meu nome é Sebastião. Tenho 61 anos, mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira na roça e um rosto que o sol do interior de Minas curtiu feito couro velho. Nasci e cresci numa fazenda grande chamada Água Limpa, no município de Curvelo, bem no coração do Cerrado Mineiro. A fazenda era do meu pai, o seu Onofre, homem duro, calado, que construiu tudo o que tinha com as próprias costas e que governava aquela terra e aquela família com a mesma mão firme que segurava o cabo da enxada. Éramos 3 irmãos. Eu era o do meio. O mais velho era o Geraldo, que desde moleque tinha aquele jeito de quem se acha nascido para mandar. O mais novo era o Valdir, que saiu de casa cedo, foi para Belo Horizonte estudar e nunca mais voltou de verdade. Ficou médico, ficou importante, ficou longe. E eu fiquei. Fiquei na terra. Fiquei com meu pai. Fiquei cuidando do gado, da cerca, do pasto, da horta, do que precisasse. Não fiquei porque não tinha opção. Fiquei porque era o que eu sabia fazer e porque alguém precisava ficar. E quando meu pai começou a ficar velho e a perna dele passou a não aguentar mais o peso do corpo na ladeira do pasto, fui eu quem ficou do lado. Eu e a Carminha. A Carminha era minha esposa, morena de olhos claros, mãos pequenas e rápidas, que fazia do café da manhã uma coisa que a gente queria que durasse o dia inteiro. Casamos quando eu tinha 26 e ela 22. Não tivemos filhos. Tentamos por anos, até o dia em que ela parou de falar no assunto, e eu entendi que não ia acontecer. Não sei se ela sofreu. Sei que guardou tudo para dentro, como fazia com a maioria das coisas que doíam. E eu fiz o mesmo, porque naquela época eu achava que era assim que homem lidava com as coisas. A Carminha morreu num acidente de caminhão na estrada que liga Curvelo a Corinto. Voltava da cidade com umas compras. O motorista do caminhão dormiu no volante. Ela não teve chance. Eu soube por telefone, numa tarde de terça-feira, enquanto estava consertando uma porteira no fundo da fazenda. Recebi a notícia, larguei o martelo na terra, fiquei parado por um tempo que não sei dizer quanto foi, e depois fui andando até a sede da fazenda sem pressa, porque pressa já não ia resolver nada. Isso faz 11 anos. E eu aprendi que a gente não supera certas coisas, a gente só muda de posição dentro delas. Depois que a Carminha morreu, fiquei na fazenda. Meu pai ainda estava vivo, já com 82 anos, quase sem andar, mas com a cabeça boa. Eu cuidava dele, cuidava da terra, cuidava dos bichos. O Geraldo aparecia de vez em quando, sempre com aquele ar de dono, dando palpite em coisa que ele não fazia há anos, reclamando de gasto, conferindo nota fiscal, perguntando quanto rendia o leite e quanto custava a ração, como se a fazenda fosse uma empresa e eu fosse o funcionário. O Valdir, da última vez que veio, trouxe uma namorada de Belo Horizonte. Ficou 2 dias, reclamou do calor, reclamou do mosquito, reclamou da falta de sinal no celular e foi embora sem se despedir do velho direito. Eu fiquei. Sempre fiquei. Meu pai morreu dormindo, numa noite de agosto, dessas noites frias e secas do cerrado que fazem o corpo tremer debaixo de 2 cobertores. Eu achei ele de manhã cedo, com a expressão mais calma que eu já tinha visto no rosto daquele homem em toda a minha vida. Parecia que ele finalmente tinha descansado. Chamei o Geraldo, chamei o Valdir. Os 2 vieram para o enterro. O Geraldo de caminhonete nova, o Valdir de avião até Confins e depois carro alugado. Enterramos o velho no cemitério de Curvelo, do lado da minha mãe, que tinha morrido quando eu era menino. E na semana seguinte veio o testamento. O testamento foi o dia que eu morri por dentro sem ninguém perceber. Meu pai tinha ido ao cartório em Curvelo 6 meses antes de morrer, com o Geraldo. Eu não sabia disso. Ninguém me disse. O testamento dizia o seguinte: a fazenda Água Limpa, com a sede, o gado, os pastos, os galpões, a casa grande e tudo o que havia dentro, ficava para Geraldo e Valdir, dividida igualmente entre os 2. Para mim, Sebastião, ficava a cabana do Retiro, uma construção de tijolo e telha velha, que ficava no canto mais afastado da propriedade, perto de um córrego seco, com um pedaço de terra de 2 hectares em volta, que não servia para quase nada porque era pedregoso e íngreme demais para pasto ou lavoura. A cabana do Retiro. Era onde meu pai guardava a ferramenta velha. Era onde a gente jogava o que não cabia mais em lugar nenhum. Era o lugar que ninguém ia, a não ser quando precisava esconder alguma coisa do sol ou da chuva. Era isso que 35 anos de trabalho valiam.
Era isso que ficar, cuidar, aguentar, carregar nas costas enquanto os outros viviam a vida longe significava no papel. Uma cabana de ferramenta no fundo do mundo. O Geraldo leu o testamento em voz alta na sala da casa grande, sentado na cadeira do meu pai, que ainda tinha o formato do corpo dele no assento. Leu com aquela voz pausada de quem finge que está constrangido, mas que está satisfeito por dentro. Quando terminou, me olhou e disse, com uma piedade calculada que me deu nojo: "Pai deve ter pensado que você ia ficar bem com a cabana, Bastião. É tranquilo lá, tem o córrego." O córrego estava seco há 3 anos. O Valdir, do outro lado da mesa, não disse nada. Ficou olhando para o documento com aquela expressão de médico que analisa o resultado de um exame e já sabe o que vai dizer, mas está decidindo como dizer. Depois levantou, me olhou e falou: "Se precisar de alguma coisa, liga." Nunca liguei, e ele nunca ligou. Saí da casa grande naquela tarde com uma sacola de roupas e uma caixa com umas poucas coisas da Carminha que eu tinha guardado num canto do armário. O resto, a vida que eu tinha construído naquela fazenda, ficou para trás. O Geraldo nem esperou eu terminar de sair para começar a mudar as coisas de lugar. A cabana tinha 2 cômodos, um que servia de tudo: cozinha, sala, quarto e um banheiro estreito que tinha sido improvisado nos fundos com um chuveiro de água fria e uma privada que funcionava quando queria. O telhado pingava em 2 pontos, o piso era de cimento grosso e a janela não tinha vidro, só uma tábua que eu abria de dia e fechava de noite. Não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. Tinha um fogão a lenha velho que eu levei 3 dias para fazer funcionar de novo, uma cama de solteiro com colchão fino e uma mesa com uma cadeira, porque eu não ia precisar de mais de uma. Nos primeiros meses, trabalhei para os vizinhos para ter o que comer. Serviço de roça, cerca, lida com gado, o que aparecesse. Cobrava pouco porque não precisava de muito. A cachaça que eu comprava na venda do seu Jerônimo, na beira da estrada, custava quase nada e durava o que precisava durar para a noite parecer mais curta. Não vou mentir, bebi. Bebi mais do que devia nos 2 primeiros anos. Não bebi por vício, bebi por solidão, que é um tipo diferente de sede. É a sede de quem não tem com quem dividir o peso do dia e descobre que a noite é mais pesada quando não tem ninguém do outro lado da mesa. Mas parei. Parei numa manhã em que acordei no chão da cabana com a camisa suja e o rosto inchado e me olhei no pedaço de espelho que ficava pendurado na parede do banheiro e não reconheci o homem que estava olhando para mim. E pensei, a Carminha não ia gostar de ver isso. Foi suficiente. Depois disso, fui arrumando a cabana aos poucos. Consertei o telhado com telhas que catei de construção abandonada. Fiz uma horta no pedaço de terra menos pedregoso, onde consegui plantar couve, cebolinha, tomate e abóbora. Comprei umas galinhas. Arrumei um cachorro, um vira-lata caramelo que apareceu na porta num dia de chuva e ficou, igual eu tinha ficado na fazenda Zábula a vida inteira. Chamei ele de Trovão. Não sei porquê. O nome veio e ficou. A vida não era boa. A vida era o que era. E eu aprendi a viver dentro dela sem reclamar, porque reclamar para quem? As árvores não respondem. O córrego, quando voltou a ter um fio d'água numa estação de chuva, não respondia. O Trovão abanava o rabo e me olhava com aquela cara de cachorro que parece que está entendendo tudo, mas que provavelmente só queria saber se ia ter comida. E era isso. 7 anos se passaram assim. 7 anos de cabana, de horta, de serviço para vizinho, de noites quietas, de manhãs sempre iguais. 7 anos em que eu não pisei na casa grande. Podia ver ela de longe, nas raras vezes que ia até a estrada principal. A silhueta grande no topo da colina, com as janelas que eu mesmo tinha pintado. O telhado que eu mesmo tinha consertado mais de uma vez. O curral que eu tinha ajudado a construir quando era moleque. Via de longe e seguia reto. O Geraldo tinha ficado com a fazenda. Ouvi dizer que nos primeiros anos ele até tentou tocar, mas não sabia metade do que precisava saber. Vendeu o gado bom, ficou com o que não prestava, deixou o pasto fechar, a cerca cair e a casa grande ir ficando com aquela cara de lugar que está morrendo devagar, sem ninguém olhando. O Valdir nunca veio buscar a parte dele. Pelo que eu sabia, tinha assinado uma procuração para o Geraldo administrar tudo e lavou as mãos. Eu não sentia raiva, pelo menos não mais. Raiva é uma coisa que cansa, cansa mais do que enxada, cansa mais do que qualquer trabalho que já fiz. Fui largando a raiva no caminho, igual a gente larga peso quando a estrada é longa demais. Não largava por bondade, largava por necessidade. Não dava para carregar aquilo e continuar andando. Foi numa terça-feira de setembro que tudo mudou.
Eu estava na horta de manhã cedo, tirando o mato do pé do tomateiro, quando vi uma caminhonete desconhecida parar na beirada da estrada de terra, uns 200 metros abaixo da cabana. Um homem de paletó desceu, olhou em volta com aquela expressão de quem está tentando encontrar algo que claramente não combinava com o lugar, e começou a subir o caminho na minha direção. Fiquei de pé, limpei as mãos na calça e esperei. Seu Sebastião? Ele perguntou quando chegou perto, tirando os óculos escuros e guardando no bolso do paletó. Depende de quem está perguntando. Meu nome é Renato Vilela, sou advogado. Trabalho em Curvelo. Preciso falar com o senhor sobre um assunto delicado. Advogado. Fazia 7 anos que eu não falava com um advogado, desde o testamento. A última vez que um advogado me trouxe notícia, eu perdi tudo que tinha. Pode falar, eu disse, sem oferecer cadeira, porque a única que eu tinha estava lá dentro. Ele olhou para o trovão, que estava sentado do meu lado olhando para ele com aquela cara de cachorro que não morde, mas que também não deixa claro que não morde. É sobre a fazenda Água Limpa, ele disse. Mais especificamente, sobre a Casa Grande. Não tenho mais nada com a Casa Grande. Eu respondi. Aquilo é do Geraldo. Ele fez uma pausa, ajeitou uns papéis que tinha tirado de uma pasta e disse. O senhor Geraldo faleceu há 2 meses. O sangue esfriou por 1 segundo. Não de tristeza. Não sei bem de quê. Mas esfriou. Faleceu. Eu repeti. Infarto. Ele estava sozinho na fazenda. Ninguém achou o corpo por 3 dias. 3 dias. Geraldo morreu sozinho, numa casa grande que ele pegou para si, numa fazenda que ele não soube manter, e ficou 3 dias sem ninguém encontrar. A ironia era tão cruel que eu não sabia se era triste ou justa. Decidi que era só triste. Lamento, eu disse. E lamentava. Porque no fundo, debaixo de tudo o que tinha acontecido, ele ainda era meu irmão. O advogado continuou. O senhor Geraldo deixou um testamento, feito há 4 anos, registrado no mesmo cartório do seu pai. Outro testamento. Não quero saber, eu disse. Qualquer coisa que o Geraldo tenha deixado, não me interessa. Já fui humilhado por testamento uma vez. Não preciso de mais. O advogado me olhou com uma expressão que eu não soube ler. O senhor deveria saber, insistiu. Há coisas no testamento que dizem respeito diretamente ao senhor. E o que pode dizer? Que me deixou mais um barraco no fundo da fazenda? Uma carroça velha? Um pedaço de cerca? Ele ficou em silêncio um momento, então disse. Ele deixou tudo para o senhor, Sebastião. Fiquei parado. O trovão olhou para mim, como se tivesse sentido algo mudar no ar. Tudo, o advogado repetiu. A fazenda inteira, a casa grande, o gado que resta, os pastos, os galpões, tudo. Assinou o testamento 4 anos atrás. Está no meu cartório. É válido, reconhecido, sem contestação possível. Fiquei olhando para aquele homem de paletó na minha porta, tentando encaixar o que ele estava dizendo dentro de algo que fizesse sentido. Não encaixava. Por quê? Perguntei. É a única coisa que eu consegui dizer. O advogado tirou uma carta de dentro da pasta. Um envelope amarelo, daquele simples, com meu nome escrito na frente à mão, naquela letra tremida e inclinada que eu reconheceria em qualquer lugar. Era a letra do Geraldo. Ele me pediu que entregasse isso pessoalmente. O advogado disse, junto com o testamento. Peguei o envelope. Estava lacrado. O papel era grosso, do tipo que se compra em papelaria, não em venda de estrada. O Geraldo tinha feito um esforço para aquilo. Eu vou deixar o senhor ler com calma, o advogado disse. Se precisar de mim, meu número está no cartão que vou deixar na mesa. A documentação está pronta para transferência quando o senhor quiser. Ele colocou um cartão na beira da janela, assentiu uma vez e desceu o caminho de volta para a caminhonete. Eu fiquei parado na porta da cabana com aquele envelope na mão, ouvindo o motor do carro se afastar pela estrada de terra até sumir. O trovão me olhou e abanou o rabo uma vez. Sentei na cadeira, olhei para o envelope por um tempo e abri. A carta tinha 4 páginas, escritas dos 2 lados, com aquela letra do Geraldo que era firme quando ele era novo e que agora tremia e falhava em certas letras, como se a mão não acompanhasse mais o que a cabeça mandava. Li devagar, porque algumas palavras estavam borradas, não de tinta, de outra coisa. Bastião, a carta começava. Eu sei que você não quer ouvir nada que venha de mim. Eu sei porque se fosse ao contrário, eu também não ia querer. Mas eu estou escrevendo isso porque não vou ter coragem de falar olhando para sua cara, e porque tem coisas que precisam ser ditas antes que não dê mais tempo. Eu errei com você. Errei de um jeito que não tem conserto.
Sei disso. Soube no dia em que vi você saindo da casa grande com uma sacola de roupa e uma caixa, andando pela estrada de terra para aquela cabana no fundo do mundo. Fiquei na janela olhando você ir embora e senti uma coisa dentro do peito que nunca mais saiu. Demorei anos para entender que o nome daquela coisa era vergonha. Eu convenci o pai. Foi eu quem levou ele ao cartório. Foi eu quem disse que você ficava bem com a cabana, que era o suficiente, que você era simples, que não precisava de muito. Disse tudo isso porque eu queria a fazenda. Queria porque sempre achei que a fazenda era minha por direito, porque eu era o mais velho, porque o nome vem primeiro, porque era assim que eu achava que funcionava. O Valdir não se importava. O Valdir queria dinheiro, não terra. Então ficou fácil. 2 contra 1. E o 1 nem sabia que a partida estava acontecendo. O pai assinou. Eu sei que ele te amava, Bastião. A maldade não foi dele. Ele estava velho, cansado. E eu falei o que ele precisava ouvir para não se sentir culpado. Disse que você tinha concordado. Disse que a gente tinha conversado. Mentira. Mentira minha, carregada por mim. Mas a fazenda me ensinou o que os livros e o dinheiro nunca ensinaram. A terra sabe quem cuida dela de verdade. Não é o dono no papel. É o dono no suor, no calo, na presença de todo dia. E esse dono era você. Sempre foi. Eu tentei, Bastião. Nos primeiros anos eu tentei tocar a fazenda, mas eu não sabia metade do que precisava saber. Não sabia ler o tempo olhando para o céu, como você fazia. Não sabia quando o pasto precisava de descanso, quando a vaca estava para parir, quando a cerca tinha cedido só de olhar para o mato do lado. Eu não sabia porque nunca tinha ficado tempo suficiente para aprender. Perdi o gado bom em 2 anos. O pasto fechou. A casa grande começou a estralar de noite, daquele jeito que casa faz quando está sendo abandonada por dentro, mesmo com gente morando. Os peões foram embora um por um. Fiquei sozinho, igual você ficou. Mas a diferença é que você ficou sozinho sem merecer. Eu fiquei sozinho porque era o que eu merecia. Fui ao cartório há 4 anos. Fiz o testamento novo. Tudo para você. Cada hectare, cada mourão, cada telha. A casa grande, o gado que sobrou, a estrada, a água, o cerrado. Tudo. Não porque eu quis ser bom no final. Não é bondade. É devolução. Estou devolvendo o que nunca foi meu. Eu sei que você pode não querer. Sei que pode olhar para tudo isso e sentir que foi tarde demais. Talvez tenha sido, mas eu precisava fazer. Tem uma coisa que eu preciso te pedir e sei que não tenho o direito de pedir nada, mas vou pedir mesmo assim. Vai até a casa grande. Entra. Vai até o escritório do pai, aquele quartinho do fundo onde ele guardava os papéis. Abre o armário que fica atrás da porta. Tem uma gaveta no fundo que ele nunca deixou ninguém abrir. Eu achei a chave depois que ele morreu, mas nunca tive coragem de abrir sozinho. Deixei lá. A chave está dentro de uma lata de café em cima da prateleira da cozinha. Abre aquela gaveta, Bastião. Acho que o que está lá dentro é para você. Eu não sei o que é. Só sei que o pai falava dormindo nos últimos meses. E o nome que ele falava era o seu. Me perdoa se puder. Se não puder, pelo menos aceita a fazenda. Ela precisa de você. Sempre precisou. Geraldo. Li a carta 2 vezes. Depois dobrei, coloquei de volta no envelope e fiquei sentado na cadeira por um tempo que não sei medir. O trovão veio e deitou do lado dos meus pés, com aquela presença de cachorro que não pede nada, só fica. Pensei no Geraldo. Pensei no homem que eu tinha odiado por 7 anos e que tinha morrido sozinho numa casa grande e vazia, com a vergonha dentro do peito e um testamento no cartório que tentava consertar o que ele sabia que não tinha conserto. Não chorei. Não estava na idade de chorar por raiva, e a tristeza que eu sentia era daquelas que não tem lágrima, só peso. Levantei. Olhei para a cabana, para os 2 cômodos que tinham sido o meu mundo por 7 anos, para a horta, para as galinhas, para o trovão, para o córrego que agora tinha um fio de água de novo. Depois olhei para a direção da casa grande, que dava para ver de longe, a silhueta no topo da colina contra o céu limpo de setembro. Vamos, trovão. Eu disse. Andei os quase 2 quilômetros pela estrada de terra que eu não pisava há 7 anos. O trovão ia do lado, farejando tudo, com aquela animação de cachorro que está conhecendo território novo. Para ele era tudo novo. Para mim era tudo velho, tão velho que doía. A estrada estava tomada de mato nos lados. O Geraldo não tinha cuidado da manutenção. A porteira que eu tinha consertado tantas vezes estava pendurada num mourão só, aberta, com a madeira escurecida de chuva e sol. O curral estava vazio. A cerca do pasto da frente tinha caído em pelo menos 3 pontos que eu conseguia ver de longe.
O capim tinha invadido tudo, alto, seco, cobrindo o que um dia tinha sido pasto limpo e produtivo. Senti um nó na garganta que não era só emoção. Era ver a terra que eu tinha cuidado a vida inteira maltratada daquele jeito. A terra não merecia. Nenhuma terra merece abandono. Cheguei na sede. A casa grande estava de pé, mas tinha aquela tristeza de construção que foi larga. A pintura descascava nas paredes. Uma janela do lado estava quebrada e remendada com um pedaço de papelão. O jardim que a Carminha tinha plantado, rosas e quaresma, que depois meu pai manteve por teimosia, tinha sido engolido pelo mato. Só sobrou uma quaresmeira, mais torta do que bonita, mais viva, com umas flores roxas teimosas que insistiam existir mesmo sem ninguém cuidar. Parei na porta da frente, a mesma porta por onde eu tinha saído com uma sacola de roupa 7 anos atrás. A madeira estava inchada de umidade. Empurrei com o ombro, abriu com um rangido que ecoou pela casa inteira. O cheiro me atingiu primeiro, cheiro de casa fechada, de mofo, de tempo parado. Mas embaixo de tudo isso, outro cheiro, mais antigo, mais fundo, o cheiro da casa. O cheiro que toda casa tem quando pertence de verdade a alguém. Cheiro de fogão a lenha, de café velho, de madeira, de vida que foi vivida ali dentro. O cheiro que ficou depois que todo mundo foi embora. Cheiro da minha infância. Cheiro da minha mãe. Cheiro da Carminha fazendo bolo de fubá naquela cozinha numa tarde de domingo. Entrei devagar. A sala estava do jeito que a memória lembrava, mas envelhecida. O sofá coberto com um lençol encardido. A mesa de canto com o rádio que meu pai ouvia toda manhã. O retrato na parede, a foto da família, os 5 juntos. Pai, mãe, Geraldo, eu e Valdir, numa tarde de Natal que eu lembro vagamente, mas que a foto guardou com mais clareza do que a minha cabeça. Na foto, eu devia ter uns 8 anos. Estava sorrindo. Todo mundo estava sorrindo. Parecia que ia durar para sempre. Fui até a cozinha. A mesa de madeira ainda estava lá. A mesma mesa onde o Geraldo tinha lido o testamento do meu pai, 7 anos atrás. Tinha 2 copos em cima, sujos, e um prato com resto de comida seca que devia ter semanas. O último jantar do Geraldo, talvez. Não mexi. Procurei a lata de café na prateleira. Estava lá, exatamente onde a carta dizia. Uma lata de pilão velha, amassada, cheia de ferrugem nos cantos. Abri. Dentro havia uma chave pequena de metal escuro, daquelas chaves de gaveta antiga, pesada e fria na mão. Fui até o escritório do meu pai. O quartinho ficava no fundo da casa, depois do corredor estreito onde ficavam os quartos. A porta estava encostada. Empurrei e entrei. O escritório era pequeno, do tamanho de um armário grande, com uma escrivaninha de madeira que meu pai tinha comprado num leilão em Curvelo, uma cadeira de palha que rangia quando a gente sentava e prateleiras em volta com pastas, cadernos, papéis amarelados pelo tempo. Tinha um cheiro de papel velho e de silêncio que me fez parar na porta por um segundo antes de entrar. O armário ficava atrás da porta, exatamente como a carta dizia. Era um armário baixo, de 2 portas, com uma gaveta no fundo que tinha um cadeado pequeno. A gaveta que meu pai nunca deixou ninguém abrir. Ajoelhei na frente do armário, coloquei a chave no cadeado. Girei. O cadeado abriu com um estalo seco. Puxei a gaveta devagar, com aquele cuidado de quem sabe que vai encontrar algo que muda as coisas, sem saber ainda para que lado. A gaveta era pequena, forrada com um pano de flanela verde que meu pai devia ter colocado ali de propósito, para proteger o que tivesse dentro. E o que tinha dentro era o seguinte: um caderno. Um caderno de capa dura, preta, do tipo que se usava antigamente para fazer anotação de conta de fazenda. Mas não era caderno de conta, era outra coisa. Peguei o caderno. Estava pesado para o tamanho. Abri na primeira página. A letra era do meu pai. Reconheci na hora, aquela letra de homem que aprendeu a escrever tarde e que sempre fez cada letra com esforço, como se estivesse esculpindo em vez de escrevendo. Na primeira página, no centro, em letras maiores que o resto, estava escrito: para o Bastião, para quando eu não puder mais falar. O estômago subiu, a vista embaçou por um segundo. Limpei os olhos com as costas da mão e comecei a ler. O caderno era um diário. Não um diário de todo dia, desses certinhos, com data e hora. Era um diário de quando doía. Meu pai escrevia quando não aguentava segurar sozinho. E o que ele escrevia era sobre mim. A primeira entrada era de quando eu tinha uns 12 anos. O Bastião trouxe uma bezerra doente do pasto hoje. Carregou ela no lombo por quase 1 quilômetro. Quando chegou, estava vermelho de cansaço, mas não soltou o bicho até colocar no curral. Não reclamou.
Esse menino tem um coração que eu não sei de onde veio porque não foi de mim. Virei a página. O Bastião consertou a cerca do leste sozinho. Nem pedi. Ele viu que precisava e foi. Tem 13 anos e trabalha como um homem feito. Tenho medo de dizer para ele que tenho orgulho, porque meu pai nunca disse para mim, e eu não sei como se faz. Virei outra. A Carminha é uma boa mulher. O Bastião escolheu bem. Ela faz ele sorrir de um jeito que eu nunca vi nele antes. Espero que dure. O menino merece. Outra. Não vieram filhos. O Bastião não fala nisso. A Carminha também não. Mas eu vejo nos olhos dos dois. Queria poder fazer alguma coisa, mas não sei o que. Nunca sei o que fazer com dor dos outros. Mal sei o que fazer com a minha. Outra. Essa era mais longa. A letra tremia mais. O Geraldo veio hoje falar do testamento. Disse que era o justo que o mais velho leva à fazenda, que é tradição. Disse que o Bastião ficava bem com a cabana, que ele era simples, que não ligava para essas coisas. Eu assinei. Deus me perdoe. Eu assinei. Assinei porque estou cansado, porque não tenho mais força para brigar com o Geraldo, porque ele fala sem parar até a gente ceder. Assinei e na mesma hora senti que tinha feito a pior coisa da minha vida. O Bastião é o único que ficou. É o único que me cuida. É o único que ama essa terra de verdade. E eu assinei a terra para quem não merece. Estou escrevendo aqui porque preciso guardar a verdade em algum lugar. A verdade é que eu traí o meu filho. E ele não sabe. E quando souber, vai pensar que eu não o amava. E essa é a mentira mais cruel do mundo, porque ele é o que eu mais amo. Sempre foi. Desde o dia em que ele trouxe aquela bezerra no lombo sem reclamar. Parei de ler. Fiquei com o caderno aberto no colo, sentado no chão do escritório do meu pai, num silêncio que tinha peso e forma. O trovão estava na porta, me olhando com aquela cara de quem sente que alguma coisa grande está acontecendo, e não sabe o que fazer, só fica. Voltei a ler. As páginas seguintes eram dos últimos meses de vida do meu pai. A letra ficava cada vez mais difícil de ler, mais trêmula, mais falha. O Bastião saiu hoje da casa grande. Vi ele pela janela, andando pela estrada com uma sacola e uma caixa. Não olhou para trás. Eu merecia que não olhasse. Merecia que ele nunca mais olhasse para mim. Mas mesmo assim doeu de um jeito que eu não sabia que existia. Queria poder contar para ele. Queria poder dizer que não fui eu que escolhi. Mas fui eu. Eu assinei. A culpa é minha. Do Geraldo também, mas a minha primeiro, porque eu era o pai, e o pai não pode errar assim com um filho. A última entrada era de uma semana antes de ele morrer. A letra quase não se entendia, mas eu li cada palavra como se estivesse ouvindo a voz dele. Se algum dia o Bastião ler isso, eu quero que ele saiba que eu tentei consertar. Fui ao cartório pedir para mudar o testamento. O Geraldo não deixou. Disse que eu não tinha mais capacidade, que ia contestar. Eu não tive força. Devia ter tido. Mas esse caderno fica. E se o Bastião achar, vai saber. Vai saber que o pai dele sabia que tinha errado. Vai saber que o nome que eu mais falava de noite era o dele. Vai saber que essa fazenda sempre foi dele, no coração, se não no papel. Filho, se você está lendo isso, me perdoa. Não por mim. Me perdoa para você ficar leve. Você já carregou peso demais. Fechei o caderno. Fiquei sentado no chão por um tempo que não sei quanto foi. Podia ter sido 10 minutos. Podia ter sido 1 hora. O trovão veio e deitou do meu lado, encostou a cabeça na minha perna e ficou quieto. A luz da tarde entrava pela janela do escritório, aquela luz de setembro no cerrado, dourada e seca, que ilumina tudo com uma limpeza que quase machuca de tão bonita. Depois de um tempo me levantei. Coloquei o caderno dentro da camisa, junto do peito, e saí do escritório. Andei pela casa. Cada cômodo, cada porta, cada janela. A parede do corredor onde meu pai tinha marcado a altura dos 3 filhos com lápis quando a gente era criança. Os traços ainda estavam lá, 3 nomes em letra de pai, 3 alturas que foram subindo ano a ano até pararem. Fui até o quarto que tinha sido meu e da Carminha. O armário estava vazio. A cama não tinha colchão. Mas na parede ao lado da janela, num prego fino que eu mesmo tinha colocado, ainda estava pendurado um quadrinho pequeno, bordado à mão, com uma frase em ponto cruz que a Carminha tinha feito no primeiro ano de casados. Onde tem amor, tem casa. Estava empoeirado, desbotado, com a moldura soltando, mas estava lá. Tinha sobrevivido a tudo. Ao testamento, à saída, ao abandono, aos 7 anos, à morte do Geraldo. Estava lá, sozinho naquela parede vazia, teimoso como a quaresmeira lá fora. Tirei da parede com cuidado. Limpei a poeira com a manga da camisa. Levei comigo. Saí pela porta da frente.
Parei na varanda. O cerrado se abria na frente, imenso, dourado, com aquelas árvores tortas que crescem do jeito que podem e que o fogo não mata porque a raiz vai fundo demais. O sol estava baixo, fazendo sombra comprida no terreiro. O trovão sentou do meu lado, olhando para o mesmo horizonte, com aquela expressão de cachorro que parece que está vendo algo que a gente não vê. Fiquei ali por um tempo, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Pensando no meu pai, que me amava e não soube dizer. No Geraldo, que errou e no final tentou consertar. Na Carminha, que fez daquela casa um lugar, e que mesmo depois de tudo, o bordado dela ficou na parede, firme, dizendo a mesma coisa que sempre disse. Onde tem amor, tem casa. Olhei para a casa grande atrás de mim, velha, descascada, com telhado cedendo e janela quebrada. Olhei para a fazenda em volta, cerca caída, pasto fechado, curral vazio. Tudo precisando de conserto, de cuidado, de presença. Olhei para as minhas mãos. Mãos que sabiam consertar. Mãos que sabiam cuidar. Mãos que tinham ficado paradas tempo demais fazendo metade do que podiam. Amanhã, eu disse para o trovão. Amanhã a gente começa. Ele abanou o rabo uma vez. Entrei na casa. Acendi o fogão a lenha da cozinha. Aquele mesmo fogão que minha mãe tinha usado, que a Carminha tinha usado, que meu pai não deixava ninguém trocar porque dizia que fogão bom é fogão que tem história. A lenha pegou na terceira tentativa. O fogo subiu devagar, iluminando a cozinha com aquela luz tremida e quente que eu conhecia desde menino. Esquentei água. Fiz café no coador de pano que achei pendurado atrás da porta. O café saiu forte e amargo, do jeito que meu pai gostava, e que eu, sem perceber, tinha aprendido a gostar também. Sentei na mesa da cozinha, na cadeira do meu pai. Tomei o café devagar. O trovão deitou debaixo da mesa, com a cabeça entre as patas, e dormiu. A casa rangia de vez em quando, daquele jeito que casa antiga faz quando o frio da noite chega e a madeira se acomoda. Quando eu era menino, tinha medo desses barulhos. Meu pai dizia que era a casa respirando. Agora eu entendia o que ele queria dizer. A casa estava viva, estava esperando. Terminei o café. Lavei o copo na pia, no mesmo lugar onde a Carminha lavava a louça cantando baixinho músicas que eu fingia não conhecer, mas que cantava sozinho quando ela não estava ouvindo. Sequei as mãos no pano de prato. Fui até a varanda. O céu estava estrelado, limpo, imenso, do jeito que só fica no cerrado quando não tem lua, e a Via Láctea se espalha de horizonte a horizonte, como um rio de luz derramada. Os grilos cantavam. Um sapo coachava perto do córrego do lado da casa. O vento trazia cheiro de terra e de capim seco. Sentei na cadeira da varanda, a cadeira do meu pai. A mesma cadeira onde ele sentava toda a noite, olhando para o cerrado, provavelmente pensando nas mesmas coisas que eu estava pensando agora. No que fez, no que não fez, no que queria ter feito diferente. Tirei o caderno de dentro da camisa. Coloquei no colo. Coloquei a mão em cima, como quem segura algo que pode ser levado pelo vento se soltar. Pai, eu disse baixinho para o cerrado escuro. Estou aqui. O vento passou. Os grilos cantaram mais alto por um segundo, depois voltaram ao ritmo de sempre. Eu estou aqui, repeti, e não vou embora. Fiquei na varanda até tarde. Não por insônia, não por dor, mas porque havia algo naquela noite que eu não queria que acabasse. Aquela sensação de voltar para um lugar que a gente achava que tinha perdido e descobrir que o lugar também tinha sentido falta. A casa respirava em volta de mim. O cerrado cantava do lado de fora. O caderno do meu pai pesava no colo com o peso bom das coisas que finalmente são ditas, mesmo que tarde, mesmo que por escrito, mesmo que depois de tudo. Pensei na Carminha. Pensei nela sem a dor costumeira. Pensei com aquela outra coisa que vem depois de muito tempo, quando a saudade para de machucar e começa a acompanhar, como um passo ao lado que não atrapalha, só faz companhia. Ela teria gostado daquela noite. Teria sentado na cadeira do lado, com o café na mão, e teria dito alguma coisa simples que ia ficar dentro de mim para sempre. Ela era assim. Falava pouco, mas o pouco que falava ficava. Onde tem amor, tem casa. Olhei para o quadrinho que estava encostado na parede da varanda, ao lado da porta. Amanhã ia pendurar ele de volta. Não no mesmo lugar. Num lugar melhor, no lugar mais visível da casa, para eu ver todo dia ao sair e todo dia ao voltar. Amanhã ia ligar para o Renato Vilela e dizer que aceitava. Amanhã ia começar pela cerca do pasto da frente, porque era a mais urgente. Depois o curral, depois o telhado, depois a pintura.
Um dia de cada vez, um concerto de cada vez, do jeito que a terra ensina. E um dia, quando a casa estivesse de pé de novo, quando o pasto estivesse limpo e o gado voltasse a pastar na colina, e o fogão estiver aceso toda a manhã, e o café estivesse coado no coador de pano, e o trovão estivesse deitado na varanda com a língua para fora, iam me perguntar como eu consegui. E eu ia responder a mesma coisa que a terra responderia se soubesse falar. Eu fiquei. Quando todo mundo foi embora, eu fiquei. Quando me tiraram, eu voltei. E quando voltei, fiquei de novo. Porque é o que eu sei fazer. Ficar. O cerrado escureceu de vez. As estrelas tomaram conta. O trovão suspirou embaixo da cadeira com aquele suspiro de cachorro que está em paz. E eu fiquei ali, na varanda da casa que sempre foi minha, com o caderno do meu pai no colo e o bordado da Carminha do lado, olhando para a mesma terra, a mesma noite, o mesmo céu que 4 gerações da minha família tinham olhado antes de mim. E pela primeira vez em 7 anos, eu estava em casa.